Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais um comparativo para você, que dessa vez será a caixa de som JBL Paribox 1000 contra a caixa de som Pulse Box 3 SP511, que já indo direto ao assunto, essa é a diferença de recursos entre as duas. Vamos agora para o comparativo de grave e de subgrave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 20 Hz. E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Pulse Box 3 SP511. Já no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som JBL Paribox 1000. Com isso, temos um empate nesse comparativo. Para desempatar, vamos agora para o comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc, para a gente poder descobrir qual das duas toca mais forte em área aberta em cada decibelímetro e também para você poder perceber a diferença de qualidade sonora entre as duas. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som JBL Paribox 1000. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo, que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música nas mesmas condições, alternadamente, qual te agradou mais? Que já falando em qual agradou mais, se você está gostando do vídeo, manda o like. Agora eu irei te contar qual das duas eu prefiro e o porquê. Como eu gosto mais de subgrave, apesar de correr o risco do pessoal falar que eu sou fanboy de JBL, a caixa de som JBL Paribox 1000 me agrada mais porque eu gosto mais de subgrave. Nisso, se você também quer uma caixa de som com volume final maior, a JBL também vai te agradar mais. Agora, se você quer uma caixa de som com mais grave, a SP511 vai te agradar mais. Já no quesito recursos, eu fiquei meio abalado em escolher a JBL por causa da saída de áudio dela RCA. Essa questão de detalhes aqui em cima, efeitos de DJ, isso aqui pra mim não faz diferença nenhuma. O que me faz talvez querer quase escolher ela foi a questão de saída de áudio RCA. Mas como eu praticamente não uso essa função, sei que é uma função muito útil, mas eu mesmo não uso, então no quesito recursos eu não fico com ela. Eu fico com a Pulse Box 3 SP511 porque ela tem função rádio e é a função que eu mais uso. Então por isso na questão de recursos eu fico com a SP511. Mas vale lembrar que a diferença de recursos entre as duas é bem grande. Só que tem um detalhe aqui para poder finalizar o vídeo que eu não poderia deixar de falar, que é a questão de preço. A JBL Paribox 1000 eu comprei usada e o valor que eu paguei nela usada eu consigo comprar 3 SP511 e ainda sobra. Então a questão de valor
valor é muito importante de se levar em consideração. Eu sei que 3 aqui, pelo menos que eu conheça, não tem a possibilidade de fazer um som estéreo. Porém, 2 dá para fazer um som estéreo via TWS e vai ficar sensacional. Para mim, no meu gosto, 2 aqui, ainda mais por ser mais barato, vai me agradar mais no quesito subgrave e recursos, principalmente no meu bolso, do que a JBL Paribox 1000. Então é um caso a se levar em consideração o preço das 2. Até porque aqui, talvez você ainda consiga encontrar nova, mas se encontrar, pode preparar porque vai ser tipo o dobro do preço que eu comprei ela usada. Se com esse vídeo você decidiu qual das 2 será a sua próxima caixa de som, tags do vídeo, eu vou deixar o link das 2. Não te prometo que eu vou conseguir o link da JBL, mas se eu conseguir encontrar, eu sempre vou estar deixando aqui no vídeo para quem tiver interessado. Combinado? Agora, se você ainda está em dúvida qual das 2 será a sua próxima caixa de som, aqui nessa playlist tem a continuação desse vídeo, onde eu te conto a minha opinião sincera sobre pontos positivos e negativos de recursos e funcionalidades de cada uma e também como é a construção delas por dentro e muito mais.